Que história é essa que o Zé é o Pix americano? Mas nem de longe, minha gente. Eu falo isso como usuário, tá? Quando estou nos Estados Unidos, eu uso o Zé, eu conheço a estrutura e não tem nada a ver com o Pix, minha gente. Aí você pergunta qual é a maior diferença? Que o Pix faz parte do nosso dia a dia. Você vai no restaurante, você paga como através do Pix. Você vai na praia como um peixe, uma água, alguma coisa, você paga através do Pix. Entender? Se você paga aluguel, restaurante, mercadinho, tudo através do Pix. Até as pessoas, quando param você na rua pedindo um trocadinho, você fala, não tem trocado, faz um Pix. Então, basicamente, o Pix virou, gente, a infraestrutura do nosso dia a dia. Já o Zelle é aquele TED. Sabe o TED que a gente usa nos bancos? É basicamente a mesma coisa. Você quer transferir dinheiro de um lugar para outro, você faz o quê? Um TED que pode ou não ter taxa, que o Pix não tem pessoa física, entendeu? O Pix, você pode fazer transferência de madrugada, de domingo, sábado, feriado, dia santo. Já o Zelle, não. A transferência do Pix é imediata. Se eu fizer agora, chega na mesma hora. Já do Zelle, não necessariamente. Algumas transferências vai demorar dias ou horas para chegar. Então, é uma estrutura totalmente diferente. Aí você pergunta, mas por quê? Porque o Pix, gente, ele foi criado pelo Banco Central. Ele integra todo o sistema financeiro brasileiro, que é banco, fintech, corporativo, empresa, basicamente tudo e todo mundo tá ali junto, entendeu? E aí você pode justamente ter essa facilidade com o Pix, coisa que o Zelle não vai te dar, porque o Zelle é uma iniciativa privada de um grupo de alguns bancos americanos, que nem todos estão incluídos, inclusive, entendeu? Então ele é mais limitado. E você não vai ver um americano chegar no restaurante e falar assim, eu vou pagar com Zelle. Chegar na farmácia e vou pagar com Zelle. Até porque ele não é abraçado e utilizado da mesma forma que nós brasileiros usamos no nosso dia a dia. Então o Pix ele não é só um meio de pagamento, ele é uma potência, porque ele é utilizado por mais de 170 milhões de brasileiros, movimenta trilhões de reais por ano, e não é mágica, é um sistema eficiente, um dos mais eficientes do mundo, e é aberto para quem quiser criar um novo sistema melhor do que o Pix, vão lá dar uma vigorada e que façam. Tanto que os Estados Unidos, eles tentaram criar um sistema que seria similar com o Pix e aparentemente não funcionou. Então o nosso Pix é a nossa potência, não tem comparar não, gente. Minha gente. Começa no blá 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 com Gil do Vigor, dando esse esporro nos Bolsonaros. Quem diria? Flávio Bolsonaro e Eduardo levando lição de política, de economia, de um ex-BBB, o maravilhoso Gil do Vigor aí, falando sobre o Pix. Começa agora no blá blá blá, no canal 143 da LG Smart TV, no YouTube, no X, no Spotify. O Pix é nosso. Quem é patriota de verdade defende o Pix. Não é sair com a bandeira ou com a camisa da CBF, é defender os interesses do país. O Pix está sob ataque. Foi citado mais de 20 vezes como justificativa para as taxações que recairão aí sobre os produtos brasileiros. Então, o Pix é alvo e a gente tem que defender, mas a família Bolsonaro, pelo jeito, está com essa imagem, os sabotadores do Pix. Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vide que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas. E quando volta ao Brasil, ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade para censurar as redes sociais. Então, Lula não é confiável. E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Dá para negociar o que, Dudu? Dá para negociar o que, o Dudu? Ele é claro em dizer, olha, lá tem o Zelle, aqui tem o Pix, dá para negociar. As pessoas interpretam, a gente pode tentar, quem sabe, absorver o sistema dos caras. Seria essa o que ele estaria ventilando, a ideia dele. Ele quer dizer que não, ele só quer dizer, lá também tem um sistema, então a gente tem o nosso. Ele depois arregou e veio para essa justificativa, porque viu que pegou muito mal. E não tem nada que tire mais voto do que Pix. A gente lembra que aquela cascata que inventaram do Lula taxar o Pix foi muito ruim eleitoralmente para o Lula. E a real é que quem quis taxar o Pix foi o Paulo Guedes. Então, soma Paulo Guedes com todo esse momento agora do Trump convidando o Flávio, anunciando a taxação logo em seguida. E os argumentos que eles usam. Olha o argumento que usou o Eduardo para dizer que, para justificar essa taxação, porque aqui não tem
liberdade de opinião. Isso é mentira. E partindo desse sujeito, quem luta para censurar e calar é quem chama professor de doutrinador e não deixa ele dar aula. O governo Bolsonaro, a Damares, que era ministra, ela criou um número de telefone para denunciar professor. Só servia para isso. Você podia denunciar o professor doutrinador. Isso, um governo que denuncia. O governo Bolsonaro criou uma lista de servidores antifascistas para atrapalhar esses funcionários, enfim, a carreira desses funcionários. Os caras perseguiram o professor, chamando de doutrinador, mandando calar a boca em sala de aula, e servidores antifascistas, policiais, inclusive, perseguidos pelo governo Bolsonaro. Isso é um governo que luta pela liberdade. É patético essa justificativa de vamos colocar o tarifaço porque não lutamos, porque aqui tem censura. Isso é mentira. E esse argumento mostra que não tem muita motivação econômica, é realmente motivação política que está levando. E isso coloca ainda mais na conta do Bolsonaro e dos bolsonarinhos, dos filhos, essa taxação, essa cascata de estar desmatando mais, não prende corrupto, tem censuram nas redes, isso tudo é mentira. E quem censura são exatamente esses, que têm como fã o Ustra, o torturador, porque o que eles querem é voltar para 1964. Agora, veja, além disso, vamos colocar uma outra fala do Dudu. Essa fala aí do Dudu foi de ontem. Ele aí está se explicando para dizer, para propor uma negociação, Zelle de um lado, que é o sistema americano, Pix do outro. É de ontem que ele logo se apressou a desmentir. Não tem como desmentir. Não tem como me desmentir, está aí. Mas uma coisa que foi desenterrada, que é muito interessante, é tanta coisa, não é, que a gente não guarda de memória. Foi desenterrado ontem mais uma outra fala desastrosa do Dudu, que mostra que ele vem trabalhando a favor do Lula sem saber e sem querer há muito tempo. Que foi uma fala do Dudu sobre o primeiro tarifaço do Trump aplicado aos produtos brasileiros que são vendidos aos Estados Unidos. No ano passado, essa fala agora, que daqui a pouco vai entrar no ar, é do ano passado, a propósito do tarifaço 1 do Trump. Vejam o que esse cidadão disse e a gente já esqueceu e é bom lembrar. Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Pronto. Terra arrasada. Ou seja, a terra arrasada é pra gente, tá? É pro país. Se essa política de terra arrasada existir, é o que ele diz aí, depois de se referir a Alexandre de Moraes, pressionado pelo Trump a inocentar o pai dele, absolver o pai dele e os demais golpistas, ele vai se sentir vingado. Ele vai se sentir vingado se houver essa política de terra arrasada. O que é que você entende disso aí? Na hora, ou logo Muito depois que o Trump mandou aquela carta desastrosa para o Lula, dizendo, olha, tem que parar imediatamente aí com essa caça às bruxas, a expressão que o Trump usou foi isso, caça às bruxas. Estava o Supremo Tribunal Federal se preparando para julgar o pai do Dudu. E aí, o Dudu vem de lá e diz, não, eu vou me sentir vingado se esse negócio aí de terra arrasada for adiante. É bizarro, ou se porque isso der em terra arrasada, você pode ler não do só jeito que ele quiser. falou, né? Não só ele pediu terra arrasada, não só ele mostrou que ficaria feliz com o Brasil se tornar uma terra arrasada, já que assim ele se vingaria, como ele lutou por isso. Ele pediu para trazer as taxas e depois ele gravou vídeos batendo no peito falando: não vai ter ninguém que consiga negociar com o governo, só a gente, com o governo Trump. Ele falava que não tinha como o governo Lula criar ponte e negociar com Trump o fim do tarifaço e o fim da perseguição com aquela lei que ele tinha colocado, imposto contra o Xandão, contra
Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, etc., ele dizia, o Eduardo, que não ia ter o que fazer, que não ia ter negociação, que só as negociações teriam que passar sempre por ele e pelo Paulo Figueiredo. Ele ainda se vangloriou e não conseguiu depois segurar a onda, porque o governo Lula criou a ponte, foi lá, o Trump falou que gosta do Lula, que tem química com o Lula, retirou parte das taxações, depois a justiça retirou o restante e retirou a lei Magnitsky também contra autoridades do Brasil, tudo no gogó do Lula, sendo que o Dudu estava como um obstáculo à negociação entre Brasil e Estados Unidos. Então ele trouxe a taxação e falou, vai ficar assim, porque eu vou atrapalhar, mas não conseguiu. Agora voltam a atrapalhar. Foram lá de novo com a cascata de fazer o Comando Vermelho setorista para poder dar uma brecha para os americanos se meterem na nossa eleição, se meterem no nosso país. Foram lá e fizeram isso e também estão sendo os argumentos deles usados para justificar o novo tarifaço. Agora, Então ficou na conta dos caras de novo. O fantástico é o cinismo deles em dizer, olha, o Pix foi invenção de papai, foi no governo de papai que começou o Pix a funcionar. Vamos repor a verdade. Foi no governo do presidente Michel Temer, que antecedeu no cargo o senhor Jair Messias Bolsonaro, que o Banco Central começou a estudar e desenvolver o Pix. Governo Michel Temer. No governo Bolsonaro, o Pix começou a funcionar, mas por obra e graça de quem? Do Bolsonaro? Bolsonaro nem sabia que existia o Pix, que o Pix tinha sido inventado e que o Banco Central, naquela data, resolveu dizer, ó, tá pronto, vamos começar. Tanto que numa entrevista, eu volto a repetir que eu já disse isso ontem, numa entrevista lá no cercadinho do Palácio da Alvorada, um puxa-saco do seu Bolsonaro perguntou ele, parabéns, presidente, aí o Pix. E ele não fazia a menor ideia do que se tratava. Repete esse videozinho, ô Alice, do Jair Messias Bolsonaro, confundindo, diz, não sei, vou falar ainda com o presidente do Banco Central. Ele não estava sabendo de nada. Solta. Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma. Obrigada, tem uma do Tarcísio da semana que vai praticamente desargumentar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem teste. Aí, André. Eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Saiu, gordo? Não tomei conhecimento. Foi o que ele disse. Vou procurar o presidente do Banco Central para conversar, ou seja, para entender. Ele não sabia que uma medida dessa que faria tanto a felicidade dos brasileiros como faz até hoje, porque torna as coisas mais práticas, mais rápidas, mais simples, facilita a vida de todos nós. Ele não sabia que isso estava em gestação no Banco Central durante o governo dele e que isso vinha sendo pensado, ele não trabalhava, testado desde o governo anterior. Porque esse homem aí, você disse muito bem, nunca foi de pegar no pesado na vida dele. Talvez como militar, sim, porque ele gostava de disputar corridas de curta distância, tanto que ganhou o apelido de cavalão. Corrida de curta distância era com ele. Ele disparava rápido. E aí ganhou o apelido de cavalão, ganhou medalhas, ganhava medalhas, ganhou uma competição, ganhou outra competição, mas tudo de curta distância. Ele é um cara... Trabalhar não trabalha. Ele é um cara... Trabalhar não trabalha. Segundo, é um cara... Ele trabalhava menos que um estagiário de um período só.
Isso se de meio mostrou muito período. na época do governo dele. Quantas horas de trabalho dava por dia, não Sim. sei o quê. Eu Ia para o lembro que Palácio Planalto. a conta era assim, ele trabalhava uma média de 3 horas, coisa dessa por dia, mas porque na conta eles colocaram como período de trabalho as viagens também. Então, o período que ele estava num voo internacional, 12 horas dentro do avião, contaram como verdade. trabalho. Se você tirasse os aviões e os voos, era menos ainda. Contando com ele dentro do avião, viajando de um país para outro, chegava uma coisa ridícula, assim, acho que eram 3 horas. Era uma coisa ridícula. Ele podia ter fôlego longo, quer dizer, ter um bom fôlego para enfrentar essas corridas de curta distância dentro do Exército. Dentro do Exército podia ter. Agora, fôlego longo para o trabalho, fôlego longo para governar. Ele não teve nem fôlego longo para se reeleger. É o único presidente da história do Brasil que, depois da introdução da reeleição para presidentes, governadores, prefeitos, foi o único que não conseguiu se reeleger. O único. E aí, não, mas é obra de papai, é obra de papai do Pix, papai que nem sabia do Pix. Agora ficam os filhinhos do papai dizendo: não, o Pix é invenção nossa, o Pix é invenção do Agora, o presidente Flávio Jair Bolsonaro está Bolsonaro. desesperado.